Boa tarde. Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise de Sebastião Imaginário. Desta vez vamos falar do jogo de ontem, onde os valentes transmontanos perderam em Santa Maria da Feira por 3-1. Olá Sebastião, boa tarde. Foi um jogo agridoce para o Desportivo de Chaves. Não, foi um mau jogo do Desportivo de Chaves, sobretudo nos primeiros 45 minutos, em que o Chaves acabou por colher aquilo que não produziu. Um Desportivo de Chaves muito pouco agressivo, com pouca intensidade na primeira parte, sendo certo que também há que dizer que tudo correu bem à equipa de Rui Ferreira, porque as 3 vezes que rematou a baliza do Desportivo de Chaves fez golo, fez moça, e sendo que também há que dizer que a primeira grande oportunidade do jogo é da equipa do Desportivo de Chaves, aos 12 minutos, com Bates em excelente posição, a admitir-se da posição da finalização, a tentar servir um colega, quando, na minha opinião, poderia e deveria ter visado a baliza do guarda-redes Igor Rodrigues. Depois o jogo acontece aos 18 minutos, o primeiro golo da equipa do Feirense, um cruzamento do Zé Ricardo, onde os centrais do Desportivo Chaves não ficaram bem na fotografia. O Chaves até reage bem a esse golo, porque praticamente no minuto seguinte, Platini obriga Igor Rodrigues a uma excelente defesa. A melhor, talvez, de todo o jogo. Foi a melhor defesa do encontro. Aliás, os guarda-redes ontem foram, de facto, meros espectadores, a não ser a ir buscar as bolas ao fundo da baliza, porque, em termos de volume de serviço, não tiveram muito volume. Depois, o 2-1, o 2-0 aos 30 minutos, praticamente sentenciou o encontro, num lance em que não ficou muito bem na fotografia o guarda-redes do Desportivo Chaves, uma má saída, depois uma confusão na grande área e Latir a aproveitar para fazer o 2-0. A seguir surge o 3-0, uma grande penalidade completamente inexistente, que o árbitro assinalou, mas que o Fábio Espinho não teve dúvidas em assinalar o terceiro golo da equipa de Santa Maria da Feira. Foram, de facto, 20 minutos do Desportivo Chaves de péssima qualidade, quase toda a primeira parte. Diria que foram 20 minutos de um grande pesadelo, numa má primeira parte da equipa do Desportivo de Chaves. Nos segundos 45 minutos seria difícil fazer pior, até porque também o Feirense estava confortavelmente no resultado, com 3-0, e certamente também baixou um pouco as suas linhas, baixou a intensidade do jogo, e isso permitiu ao Desportivo Chaves subir de produção. E o Chaves, há que dizer que nos primeiros 13 minutos, aos 50 minutos, 51 e 53 minutos, tem de facto lances que podem reduzir o marcador. O primeiro é um lance de João Correia, com um cruzamento em que Platini está para encostar e aparece um jogador in extremis a desviar para a linha de fundo. Depois são 2 lances de Adriano Castanheira, com um remate primeiro ao poste, depois à trave, que poderiam ter dado outro ânimo à equipa do Desportivo Chaves para o que restava da partida. A seguir, o Chaves, à entrada dos últimos 20 minutos, consegue ainda obter um golo, na transformação de uma grande penalidade indiscutível. Ainda havia muito tempo e um segundo golo do Desportivo Chaves poderia lançar a dúvida no vencedor. Ficou reduzido a 10. Logo, pois, o problema é esse, é que praticamente a seguir o Nuno Coelho tem que fazer uma falta, é o segundo cartão amarelo e é chamada falta cirúrgica. Tem que fazer, que não há qualquer possibilidade, e a partir daí o jogo praticamente acabou, embora o Desportivo Chaves tentasse até ao final da partida pelo menos reduzir a diferença, mas o certo é que uma má entrada do Desportivo Chaves nos primeiros 45 minutos para nunca mais repetir, e o Desportivo Chaves tem que refletir, sobretudo, a forma como entrou nos primeiros 45 minutos. Mas deixa-me só fazer uma analogia, porque eu também frequento algumas redes sociais, que comparando este jogo com o jogo na Póvoa, acho que o Desportivo Chaves, os primeiros 25 minutos na Póvoa, foi massacrado. E ontem acho que não. Ontem o Desportivo Chaves teve azar, tudo correu mal ao Desportivo Chaves, e tudo correu bem à equipa do Feirense, porque... Até a própria semana correu mal ao Desportivo de Chaves, porque é preciso lembrarmos que durante a semana o Chaves esteve impedido de 8 dos seus jogadores devido à pandemia de Covid-19. Sim, isso é verdade, é uma análise que tem feito, do qual concordo contigo, mas quem assiste ao jogo vê os 11 jogadores do Chaves, não sabe os problemas que se passaram durante a semana, até porque o clube também se fecha muito. Acho que o clube está demasiado fechado em si próprio e não divulga as coisas como devem de ser, e depois apanha por tabela. Porque, repara, ontem o Chaves jogou com o João Correia, que o João Correia fez um único treino. Um treino. E se olhares no banco dos suplentes do Desportivo Chaves, estavam 4 mais 3 elementos
tinham feito um treino, que tinham estado de facto de Covid. Depois há outros jogadores que ainda não estão bem fisicamente, que ainda não estão, o caso do Obiora, que é um jogador que esteve um ano parado e que não está ainda em condições. Mas os adeptos não olham a esses pormenores. Os adeptos olham o desempenho da equipa dentro das quatro linhas. E aquilo que me chamou mais a atenção ontem nos primeiros 45 minutos do Desportivo Chaves não é o facto do Chaves estar a perder. Foi a atitude que o Chaves não teve em campo. Isso é que é alarmante. O Desportivo Chaves pode perder, porque não ganha sempre, mas tem que ter sempre atitude guerreira. E ontem, os primeiros 45 minutos do Desportivo Chaves, acho que, como alguém disse, o Chaves foi de excursão a Santa Maria da Feira, e ao intervalo certamente que Vítor Campelos deve ter puxado as orelhas aos seus jogadores, e é verdade que se calhar também motivado pelo facto do Feirense estar a ganhar por 3-0, os segundos 45 minutos foram completamente diferentes, e onde o Chaves já deu uma imagem mais de acordo com aquilo que é o seu potencial. Mas para dizer também outra coisa, que este jogo foi importante na minha perspectiva, porque disse em todos os jogos já que terá conclusões, é que este plantel do Desportivo Chaves, já que dizer isto sem qualquer receio, e não nos venham vender banha da cobra, este plantel do Desportivo Chaves, se não for até ao final do mercado reforçado com reforços de qualidade, tem que se lutar a lutar pela manutenção. Não nos venham vender banha da cobra, com este plantel o Chaves tem condições para lutar para subir divisão, porque não tem, e isto que ainda no futebol há muito tempo sabe que isto é verdade. E aquilo que me custa a mim, de certa forma, é que o Chaves verifica várias lacunas e não as consegue preencher com jogadores de qualidade que o plantel exige. E nesse contexto, se não as preenche, que digam aos sócios, que digam aos adeptos do Desportivo Chaves, meus amigos, nós este ano desinvestimos, não vamos lutar para subir divisão, mas não nos venham a vender banha da cobra. Este plantel não tem condições para lutar para subir divisão. Muito bem, Sebastião, é a tua análise ao jogo, mas temos também aqui dois casos que gostava que falasses e que fizesses a tua análise. Na primeira parte, uma grande penalidade do qual resulta o terceiro golo para a equipa da Feira. O que te parece este lance? Eu não tenho dúvidas nenhumas que não há grande penalidade. Aliás, lá estava em conversa com gente de Santa Maria da Feira, das rádios locais, há de facto o Bruno Langa é o que toca na bola. Portanto, é pontapé de canto, que era aquilo que o árbitro assistente ia assinalar, mas o árbitro da partida, o João Gonçalves, assinalou grande penalidade. E é um lance que pode até ter um peso no desenrolar da partida, porque uma coisa é Chaves descer ao balneário a perder por 2-0, outra coisa é estar a perder por 3-0. Esse foi, na minha opinião, o grande erro de João Gonçalves, um árbitro que me pareceu bem preparado fisicamente e conhecedor das leis do jogo. Depois, no segundo tempo, há mais uma grande penalidade, desta feita a favor do Desportivo de Chaves. Peço também a tua análise a este lance, mas este parece que não deixa qualquer dúvida. Aliás, o jogador nem sequer reclama. Não, é o Ícaro Silva, ele que passou no Desportivo Chaves. É um bom passe do jogador do Desportivo Chaves, do João Teixeira, a isolar o Juninho. Juninho parte os rins em velocidade ao Ícaro. O Ícaro tenta fazer o corte, mas o facto é que só acerta as pernas do jogador do Desportivo Chaves. Grande penalidade, indiscutível. Indiscutível. Vamos agora... Deixa-me só dizer, ainda em relação ao trabalho da equipa de arbitragem, que há lá um lance que, nos primeiros 45 minutos, em que a bola é metida nas costas da defensiva do Feirense e que o Bates aparece isolado e depois o árbitro marca a falta e exibe o cartão amarelo. Há quem peça cartão vermelho, mas excelente a leitura do João Gonçalves, é só cartão amarelo. Porquê? Porque o Bates puxa a bola para uma zona lateral. E como puxa a bola para uma zona lateral, o que diz a lei é que é cartão amarelo. Seria completamente diferente se o toque de baixo é para dentro da grande área. Se ele toca a bola para a direita, fica na zona frontal da baliza. É grande penalidade, porque a lei considera uma situação de golo, uma grande situação de golo. Agora, obviamente, que eu há muito tempo que discuto isso, que é discutível. Porque se for um jogador tecnicamente, se fosse Diego Armando Maradona, desviar para o lado esquerdo, ele conseguia meter lá a bolinha lá dentro da baliza. É um lance tecnicamente, na minha opinião, discutível, mas em termos disciplinares, o árbitro agiu bem, porque leitura correta. O lance. Aliás, ele próprio fez esse sinalético quando os jogadores do Chaves e o Banco do Chaves estavam a pedir insistentemente o cartão vermelho, ele com esse sinalético, quer dizer, ele fez fugir para a linha lateral. Concordo perfeitamente, é o que diz a lei. Então, e que análise fazes ao trabalho do árbitro no geral?
Acaba por ser 2, eu vou dizer porquê, pelo tal lance da grande penalidade, tirando esse lance da grande penalidade a favor do Feirense, que não existe, fez um excelente trabalho na minha ótica, mas esse lance é um lance marcante que acaba, na minha opinião, por ter influência no desenrolar toda a partida. Apesar do Desportivo de Chaves ter entrado com uma má abordagem ao jogo, quem foi para ti a figura do Desportivo de Chaves neste jogo? Figura maior, se quiseres, sobretudo pelo que fez nos segundos 45 minutos, Adriano Castanheira, não só pelos 2 remates que bateram nos postes, nos ferros da baliza de Igor Rodrigues, mas sobretudo pela qualidade que ele veio de acrescentar, porque de facto com pormenores interessantes, sobretudo nos segundos 45 minutos. Fez jogar a equipa? Fez jogar, acho que sim, acho que Adriano fez uma boa segunda parte, e já uma segunda, aliás, como a equipa na forma geral, acho que subiu de produção nos segundos 45 minutos, embora uma vez mais frise, também poderá ter condicionado pela estratégia da equipa de Santa Maria da Feira, mas parece-me que Adriano nos segundos 45 minutos deu um cheirinho daquilo que pode produzir. Vamos à nota, à análise individual da equipa do Desportivo de Chaves e começamos, claro está, pela baliza e peço-te a nota para o Paulo Vitor. Não batam mais no ceguinho. Nota 2 para Paulo Vitor, na minha opinião, mal batido no lance do segundo golo, porque ele tem que desfazer o cruzamento. Ele falha autenticamente o cruzamento, depois há a confusão e a bola chega ao fundo da baliza. Aquilo que me parece é que Paulo Vitor não está a atravessar um bom momento e, se reparares, nos 3 jogos que fez, cometeu sempre erros. E isto quer dizer alguma coisa. O Chaves precisa de um guarda-redes. Ou das duas uma. Ou então, Vítor Campelos vai ter que dar a oportunidade a Samu ou a Ricardo Moura para demonstrar que, de facto, que aquele lugar não é intocável, embora eu também já o tenha dito aqui, que, na minha opinião, Paulo Vitor está 2 degraus acima em relação aos concorrentes. E por isso, provavelmente é por isso que ele é o titular. Mas ontem, uma vez mais, meteu os pés pelas mãos e tem claras responsabilidades no segundo golo da equipa do Feirense. Nota para João Correia, que regressou à equipa. Um pouco trapalhão do que é o habitual, ele que fez um treino e que foi titular, esteve 10 dias sem treinar com a equipa, mas a verdade é que não comprometeu muito em termos defensivos e em termos atacantes, sobretudo na segunda parte. Tentou dar aquilo que ele dá, que é a profundidade à equipa. Aos 50 minutos teve um cruzamento venenoso que quase ia dando em autogolo, depois as pilhas não deram para mais, teve que ser substituído, prova de facto que não estava bem em condições físicas, condicionado pelos 10 dias que não treinou. 3 para João Correia. Vamos aos centrais. Alexandre. Nota 2 para Alexandre, parece-me intimamente ligado ao lance do primeiro golo, podia ter atacado a bola e podia ter feito melhor. Capitão. Nuno Nota Coelho. 2 também, porque também considero que está a responsabilidade, porque a culpa do primeiro golo é dos centrais do Desportivo Chaves, não atacaram bem, perderam de vista Vargas, não atacaram bem o espaço, não atacaram bem a bola. Para além disso, depois na segunda parte, é verdade que é ele que faz o golo, mas numa altura em que se acendeu ali um pouco a chama do Desportivo Chaves, ele depois acaba por ser expulso, numa falta que, na minha opinião, tinha que cometer. Cirúrgica. Nota para Bruno Langa. Tirando o lance da grande penalidade, que na minha opinião que não é grande penalidade, acho que fez um jogo competente este jogador do Desportivo Chaves, mas é um jogador que precisa claramente de adquirir outra confiança. 3 para Bruno Langa. Nota para Bachi. Nota 2 para Bachi, aos 12 minutos tem que fazer mais e melhor. Está enquadrado com a baliza, tem que fazer golo. Depois, pareceu-me também um pouco aliado do jogo. João Teixeira. Nota 2 para João Teixeira, eu diria que o Chaves precisava ontem muito mais de João Teixeira. É verdade que é dele o passe, e penso que só ele é que conseguia fazer aquilo, passe em que isola Juninho para o golo, demonstra a sua qualidade, mas o Chaves precisa de muito mais João Teixeira. Kevin Pina. Nota 2 para Kevin Pina, sempre atrasado. Nos duelos da zona intermediária, a segunda bola, sobretudo nos primeiros 45 minutos, foi sempre da equipa adversária, e nessa pormenor há grande responsabilidade, não só de Kevin Pina, mas de todo o sector intermediário do Desportivo Chaves, mas ele teve sempre um passo atrás, por isso nota 2. Adriano. Nota 3 para Adriano Castanheiro, sobretudo pelo que fez nos segundos 45 minutos, não só pelos dois remates ao poste e à trave, mas sobretudo pela qualidade técnica que demonstrou e, como tu disseste há pouco, por aqui e ali ter feito a equipa jogar. Platini.
Nota 2 para Platini, exceto o lance aos 20 minutos em que obrigou o guarda-redes Igor Rodrigues a uma excelente defesa. Não me lembro de ter visto Platini em campo. E Juninho? Nota 2 para Juninho. Eu vou dizer que é nota 2 para Juninho. E nota 2, se calhar o Juninho eventualmente poderia levar outras. Mas eu vou dizer porque é que... Porque o Juninho é um jogador de quem eu espero sempre mais. Sempre muito mais. É um talento, é dos melhores jogadores, diria que está 2 patamares acima em relação aos seus colegas. E ontem Juninho apareceu 2 vezes em jogo. Aos 12 minutos para servir baixo, um passe excelente, e depois o lance da grande penalidade. Ainda se nota que Juninho ainda não está com as baterias a 100%. Do banco saltaram aos 61 minutos Patrick. Nota 2 para Patrick, um jogo completamente diferente do último jogo. E ontem, curioso que ele é um jogador corpulento, um jogador físico. Estava já à espera de um bocadinho mais. Estava à espera. Aliás, eu acho que aprovei a troca dele por Platini, porque era um jogador mais atlético, um jogador mais possante, mas a verdade é que demonstrou muito pouco nos 30 minutos que teve. No mesmo minuto entrou o Obiora. O Obiora é o tal jogador que eu acho que vai ser titular indiscutível desta equipa do Desportivo Chaves. É um jogador com presença, um jogador fisicamente... Falta ritmo. Falta ritmo, claramente. Acho que nesta altura, pelo facto de ter estado um ano parado, ele também teve lesões neste início da época, já esteve parado ao serviço do Desportivo Chaves. Penso que ainda não é um jogador que tenha ritmo competitivo para aguentar os 90 minutos e por isso também o técnico também tem que gerir essas situações. E que nota para ele? Nota 2. Depois saltaram do banco, saltou primeiro o Wellington aos 78 minutos. Vais dar nota? Não mas também não acrescentou rigorosamente nada. Aliás, ontem o Wellington, dos 3 jogos que eu vi esta época, foi o jogo em que esteve menos em jogo. Também é verdade que também foi o jogo em que teve menos minutos. Depois já em desespero, aos 79 minutos entrou João Mendes e Rocha. Certamente também não vais dar nota. Não vou dar nota nem uma nem outra, embora me pareça que Mendes ainda trouxe ali alguma agitação na zona intermediária. Quanto à entrada de Rocha, parece-me claramente, só não vejo quem não quer ver. E depois o Chaves fica sem uma unidade defensiva, o técnico tem que equilibrar a equipa em termos defensivos, é por isso que entra Rocha. A tua nota para o treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos? Nota 2 para Vítor Campelos, eu vou dizer porque é o grande responsável pela má primeira parte do Desportivo de Chaves, porque é ele que organiza a equipa, é ele que incute a dinâmica à equipa, é ele que... Apesar de todos os condicionantes, e tudo aquilo que ele passou durante a semana. E é bom que saia, e todos os condicionantes, e ontem Vítor Campelos na sala de imprensa teve uma frase que eu acho interessante, achei interessante. Diz, hoje tivemos uma semana complicada até às 20 horas e 15 minutos. Porque, de facto, foi a semana de trabalho condicionada com as ausências, porque o Chaves não tem tido muitos jogadores para trabalhar e, para além disso, foi, de facto, os primeiros 45 minutos muito sofríveis da equipa do Desportivo Chaves. Mas são 45 minutos, como disse há pouco, para refletir e para nunca mais repetir. Porque os adeptos do Desportivo Chaves, e ontem, no final do jogo, a equipa foi saudar os adeptos e a verdade é que eu já ouvi lá muitas bocas, porque os adeptos começam-se a fartar de andar a gastar dinheiro e a ver a falta de atitude que esta equipa teve em campo durante os primeiros 45 minutos. Mas eu disto tudo e libo o treinador, à exceção, porque ele é o responsável pelos primeiros 45 minutos da equipa. Na segunda parte, a equipa... Ele é sempre o responsável. É sempre o responsável, para o bem e para o mal é sempre Exatamente. o responsável, mas sendo certo que nas vitórias é esquecido e nas derrotas é sempre lembrado. Os treinadores têm uma missão solitária neste do futebol. E depois de dizer que nos segundos 45 minutos o Chaves esteve melhor, e as pessoas pediram mais substituições, mas é preciso ver os condicionantes. E o que tens no banco? Obviamente, nós falamos há pouco, o Chaves tinha 3 jogadores no banco, tinham feito um treino durante 10 dias, depois tinha o Obiora que não está bem fisicamente, tinha um jovem que veio do CNS, o Pedro Ribeiro. Pedro Ribeiro. As pessoas têm que ver qual é a matéria-prima. E há uma coisa que é importante, eu nunca vi, pelo menos alguém que me explique, nunca vi um bom cozinheiro fazer comida de excelência sem produtos de excelência. E como o povo diz, sem ovos não se fazem omeletes. E é por isso que eu disse que o jogo de ontem é importante para uma grande reflexão. Para a direção do Desportivo Chaves dizer, não nos vendam banha da cobra. Este plantel não tem condições para subir divisão. Quinta-feira tem de ser dada uma resposta cabal.
esta quinta-feira. Tem que ser uma resposta cabal, mas independentemente de uma resposta cabal, os Chaves, na minha opinião, têm que ganhar ao Académico de Viseu, mas, sobretudo, Quinta às 6 da tarde. para recuperar esta imagem. Agora, não é pelo facto dos Chaves eventualmente ganhar ao Académico de Viseu que eu vou mudar o meu discurso. Exatamente. Este plantel dos Chaves, se não tiver 4 reforços de qualidade... Tem de ser retocado com qualidade. Com qualidade. Não para fazer número, mas sim para trazer qualidade. Com qualidade. Tem que ser jogadores... Os reforços têm de acrescentar. Tem que entrar, chegar, ver e vencer. Tem de ser alguém que acrescente alguma coisa na qualidade. Os reforços que vierem até ao fecho do mercado é chegar e entrar, pegar em destaque, entrarem logo no 11. Não se podem dar com experiências nesta fase da temporada. E acho que já é tempo do Desportivo Chaves aprender com os erros do passado. Muito bem, já falamos também do jogo da próxima quinta-feira, às 6 da tarde, em que o Desportivo recebe o Viseu. Já agora peço-te também que fales um bocado, que sei que és atento, da Liga 3, em que o Montalegre nesta jornada perdeu já na compensação em casa do Lourosa por 2-1. Queres falar deste jogo? É uma derrota amarga para a equipa de José Manuel Viagens, sobretudo porque acontece já em período de compensação, num período em que poucos já esperariam a derrota, embora o jogo só acabe quando o árbitro apite, mas uma derrota que eu previa um jogo extremamente difícil, porque Lourosa é um sério candidato das equipas mais bem apetrechadas desta... E uma massa associativa muito aguerrida. Para além disso, tem na minha ótica um excelente treinador. Filipe Moreira é de facto um excelente treinador e por onde é que ele vai, os projetos são para subir, e isto demonstra o facto do Montalegre ter dado réplica até ao final e ter perdido prática na compensação. 90+5 já. 90+5, que a equipa de José Manuel Viagem também está preparada para esta longa batalha. Mas como eu disse aqui na semana passada, no Notícia Timas, disse à Sara, vai ser muito difícil o Montalegre conseguir os objetivos. E se vai ser difícil o Montalegre, mas Montalegre ontem demonstrou uma vez mais que vai ser muito difícil também os adversários vencerem este Montalegre. Este fim de semana já tem um ponto a seu favor, vão estrear o novo relevado, provavelmente vai ser o primeiro jogo em casa do Montalegre a receberem o Oliveirense, que também não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. O Oliveirense, outro candidato. Outro candidato, também uma equipa muito bem apetrechada, mas para o Montalegre é bom estes jogos porque fazem crescer a equipa, fazem crescer individualmente e coletivamente, e certamente vai ser um bom jogo de futebol, que ao que sair sem confirmação oficial também vai ser transmitido pelo Canal 11, e certamente será um jogo que eu não irei perder. Ainda não se sabe se em direto ou na plataforma, mas vai ser transmitido. Vai ser um jogo que eu vou assistir com interesse. Muito bem, Sebastião. Foi feita a análise do fim de semana. Para a semana do estádio para o estúdio está de regresso, com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Até lá.